Apresentação do projeto no Logicim. Esse foi o nosso projeto final, onde na parte superior está a nossa unidade de controle, juntamente com a máquina de estados, controlando todo o projeto, o passo a passo. Nessa parte aqui foi feito um teste de opcode enviado para a unidade de controle. Caso eu queira fazer algum teste específico de algum opcode ou uma possível falha de um opcode não identificado, eu posso selecionar entre opcode automático ou manual. No caso, seria manual para fazer o teste. Quando estou fazendo testes manuais e eu quero resetar algo específico, algum registrador, por exemplo, PC, eu posso fazer o reset nesse bloco. Esse bloco foi implantado uma ponta de prova para qual estado atual está a ser executado. E também eu posso inserir um teste de estado. No caso, já existem estados programados no projeto. Eu quero testar o estado específico. Eu insiro o código do estado para que esse estado seja projetado em todo o projeto do Simplix. Eu faço alteração entre manual ou automático. E nessa parte eu coloquei algumas pontas de prova, para que durante o processo, caso eu tenha dúvida de qual dado está passando em determinado local, eu posso verificar através das pontas de prova. E essa área está o projeto em si, exceto a unidade de controle, onde eu vou ter registradores, o PC e o RA, multiplexadores. Foi utilizado extensor de bits, memória, outros registradores, o IR e o de dado, outro extensor, no caso aqui eu estou removendo outros 8 bits, igualmente aqui. Foi criado um bloco de decodificação, outro multiplexador, outros registradores, sendo aqui o R0 e o R1, o multiplexador que faz o PC++ ou envia o dado de R0 para a ULA, essa é a ULA, e o circuito em si. Foi utilizado alguns túneis para evitar que tenha muitas linhas e fique, em certa parte, com muita informação, tirando a atenção daquilo que realmente é necessário. Vamos mostrar a execução do projeto Simplix. Para facilitar a interpretação, eu deixei no canto esquerdo a planilha no Excel mostrando qual instrução está sendo executada e seus estados. Para verificar qual estado está, verifique aqui no estado atual. Lembrando que cada estado depende de o ciclo completo do clock, ou seja, subir e descer o clock.
o jump retornou para o ponto inicial da memória, completando todo o teste necessário para verificar o funcionamento do Simplix. Planejamento e construção teórica. Com o projeto proposto, inicialmente, verificamos qual seria o comportamento de cada instrução. Para cada instrução, foi necessário montar um número binário de 8 bits, correspondente ao código da instrução. Então, foi necessário o opcode de cada um, o registrador de destino, o registrador de origem, o binário completo de 8 bits e ele em hexadecimal. Ou seja, a instrução do tipo M0 teria o hexadecimal 4, M1 teria o hexadecimal 8 e assim em diante. Também foi planejado que, na decodificação, iria ser enviado um código para a unidade de controle. Decidimos não aproveitar o mesmo código recebido, e sim iniciar uma nova sequência de códigos. Então, quando da memória fosse carregado o hexadecimal 4, lembrando que ele é referente à instrução M0, o opcode enviado para a unidade de controle seria 0. A M1 com hexadecimal 8 seria enviado o opcode para a unidade de controle 1 e assim em diante. Com isso, verificamos a necessidade de montar um plano de memória, onde, com o objetivo de usar todas as instruções do projeto, organizar a memória de tal forma que uma instrução seria, o resultado de uma instrução seria utilizada na instrução seguinte, até mesmo para facilitar o projeto. Sendo que, caso seja necessário testar individualmente um novo código, uma nova sequência na memória, há sim a possibilidade. Porém, lembrando que algumas instruções, para serem executadas, precisam de alguma instrução antes ou depois. Por exemplo, em uma lógica aritmética ADD, é necessário que já tenha carregado os registradores R0 e R1. Para que isso aconteça, você tem que executar a instrução tipo M0 e M1. E para que seja salvo o resultado de R0, que está em R0, você precisa executar a instrução M4. Ou seja, se verificar a execução completa de A0, que é um ADD, ela está ligada diretamente em M0, M1 e M4. Por isso que foi feito o planejamento da memória para evitar executar muitas instruções, sendo que dá para resumir nesse projeto. Então, planejamos da seguinte forma. E no final, o jump iria retornar para a primeira linha, um reiniciar. O que nós estamos fazendo? Carregando as instruções, os dados, executando aritmético ou lógico e salvando
e assim em diante. Como ficou a memória? A memória nós classificamos basicamente em instruções de carregamento, escrita na memória, locais de armazenamento de dados, que nós vamos utilizar durante a execução, resultados, jump e do tipo lógica aritmética. Dentro da memória, ficou organizado da seguinte forma: o endereço em binário, esse mesmo endereço em decimal ou hexadecimal, o que está dentro de cada endereço, o detalhamento da instrução e os bits referente à instrução mais os bits referente ao dado ou endereço que está dentro, acompanhando a execução, a instrução que está dentro daquele local na memória. E qual seria o resultado dos 16 bits? Lembrando que são 8 da instrução e 8 do dado ou do endereço. Os bits, o binário, o decimal e hexadecimal. É necessário isso porque na memória nós escrevemos em hexadecimal, apesar que a interpretação é totalmente em binária. E para facilitar, muitas vezes colocamos em decimal. Então ficou dessa forma a minha memória. A memória RAM do projeto Simplix. Alguns espaços vazios. Alguns dados. Alguns locais para escrevermos resultados e o restante vazio. Para verificar qual seria o comportamento de cada instrução, foi identificado como seria feito um sequenciador, que posteriormente também vamos mostrar como ele foi feito no Logicim. Para cada instrução, foi verificado qual seria o comportamento dela passo a passo, verificando que todas as instruções começam pela busca, que é o estado 0. E todas as instruções precisam passar pelo estado 1, que é a decodificação do que será feito, que é o momento que envia o opcode para a unidade de controle. Algumas instruções aproveitam esse momento para enviar o endereço de 8 bits, que é de 0 a 7, para o RA, que vai ser utilizado depois, e as execuções conforme o estado que foi nomeado para cada instrução. Então, cada instrução tem a quantidade de estados que foi utilizado. Algumas 3, outras 4 estados. Por exemplo, a M0 vai utilizar o estado 0, 1 e 2. A M2 vai utilizar 0, 1, 4 e 5. E assim em diante. Aqui está a tabela que eu utilizei para identificar cada estado de cada instrução. E o sequenciador detalhando o que iria ser feito dentro da unidade de controle, no sequenciador. Para entender melhor, como toda instrução começa pelo estado 0, aqui está cada ciclo. O ciclo 0, o opcode da unidade de controle, não importa qual seja, o estado vai ser 0. O que faz? Busca. No decodificador do sequenciador, existe possibilidade de lógicas. Esse não teve, foi passado direto para a entrada 1
para sair o resultado do próximo estado 1. Ou seja, quando o estado atual for 0, o próximo estado vai ser 1. Vai passar para o estado 1. No estado 1 vai ser feita a combinação com o opcode da instrução 0. 0 end 1, que foi feita a decodificação, vai passar para o estado 2. O estado 2, independente de qual opcode na unidade vai estar sendo introduzido, vai executar a instrução e vai passar direto para o próximo estado 0, iniciando uma nova busca. E assim foi feito para cada instrução, tipo M0, M1. Foi planejado o sequenciador de cada instrução, o que cada instrução tem que fazer. Sendo que cada instrução já tem o seu estado, a sua sequência de estados, foi programado também dentro da ULA qual seria o código de cada instrução dentro da ULA. Por exemplo, um incremento no PC, o binário vai ser 0. Esse da soma, subtração, ou, AND, XOR e assim em diante. Com esses dados foi possível montar a máquina de estados. Por exemplo, para fazer uma busca e o incremento no PC, que é o estado 0, foi verificado que é necessário escrever no PC, ativar a escrita no PC, a escrita no IR e o código da ULA 0000. Nos demais, todos 0. Verificando essa sequência, o binário dele vai ser esse e o hexadecimal esse, 21. E assim foi montado para cada estado, qual é o comportamento em cada local de cada estado. Isso de 7 a 12, de 13 a 18, até 19. Esse foi todo o planejamento e construção da parte teórica. Identificar as instruções, planejar a memória, implementar a memória, identificar como será feito o sequenciador, identificar cada instrução passo a passo, planejar a ULA e a máquina de estados. Memória RAM. Conforme projeto planejado, a memória RAM teve as instruções em sequência implantadas. A partir do endereço 40 até o 49 foi separado para dados necessários durante a execução. Tivemos o endereço 40 e 41 utilizados. Do endereço 50 ao 99 foi separado para guardar resultado de instruções. Então assim ficou a memória RAM após a execução. Decodificador. O decodificador é responsável por decodificar as instruções e apontar o opcode para a unidade de controle.
esse é o decodificador do nosso projeto. É inserido o código 16 bits que vem de IR e nós utilizamos os bits de 8 a 15. Então há um seletor do conjunto de bits. Conforme o código desses 8 bits é introduzido, é verificado num comparador. E cada comparador tem uma saída específica no codificador de prioridades. Por exemplo, na instrução atual, o código dela é 4 e a entrada 0 no codificador de prioridade vai passar o código 00000, no qual chamamos de opcode da unidade de controle. ULA, unidade lógica e aritmética. Essa é a ULA do nosso projeto. A parte interna dela. Conforme o opcode recebido pela unidade de controle, vai selecionar qual dessas entradas no multiplexador será projetada na saída, sendo que cada entrada tem um circuito que está executando alguma função, conforme as instruções. Na entrada 0 está sendo feito o incremento em PC. Na entrada 1 está sendo feito a adição. E assim em diante, conforme o projeto. Unidade de controle. Essa é a nossa unidade de controle do projeto. Uma visão geral da unidade. Passo a passo dentro da unidade de controle. Ao receber um código do decodificador, esse código é comparado para verificar qual é o código correspondente para verificarmos o próximo passo, a combinação com o estado. Então, nessa parte, é verificado qual opcode está sendo recebido do decodificador. Nessa parte aqui, estamos verificando qual que é o estado atual para combinar com o opcode. Então aqui está sendo tratado o opcode, o estado e a combinação entre eles. Por exemplo, toda vez que o estado for 0, o próximo estado a ser seguido, aqui está ligando no estado 1, indica que o próximo estado é o estado 1. Outro exemplo. Em todo momento que o estado for 4 e o opcode for 2, verifica aqui essa linha. O próximo estado vai ser o 5. Em todo momento que o estado for 4 e o opcode for 3, o próximo estado vai ser o 6. E nesses estados aqui em comum, que é a finalização de cada instrução, toda vez que for estado 2, vai para o estado 0, que é iniciar uma nova instrução.
Aqui está o sequenciador, utilizando um codificador de prioridade. Esse é um registrador no qual está sendo utilizado para armazenar o estado atual. E conforme esse estado atual, por exemplo, no momento estamos no estado 0. No estado 0, ele está sendo comparado. E nessa comparação está liberando um buffer controlado, no qual tem um código. Esse código é o código da máquina de estado, que anteriormente foi feito no planejamento. E esse código ativa ou desativa cada parte do circuito do Simplix. Então, a combinação do opcode com o estado atual é feita essas combinações e liberado o buffer de cada estado, onde ativa ou desativa as saídas que controla o Simplix.